Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao segundo bloco da nossa revisão para o concurso de São José de Ribamar, especificamente para o cargo de professor primeiro ao quinto ano, a parte específica, analisando como a banca Juscelino Kubitschek vem cobrando as questões, sobretudo na última prova realizada ali no município de Cajari. O que a gente pode falar após uma análise preliminar é que a banca ela está cobrando as questões de forma contextualizada, ao qual requer do candidato uma noção de teoria, dialogando diretamente com a prática, com situações, problema e questões muito similares à prova do PND. Desse segundo bloco, a partir da questão de número 31, nós vamos observar como a banca tem contextualizado cada vez mais as questões. Então vamos dar início aí à nossa segunda parte aí a partir da questão de número 31. O que diz a questão? A BNCC estrutura os anos iniciais em áreas de conhecimento que articulam competências específicas. Associe cada competência à habilidade descrita à sua respectiva área de conhecimento conforme a arquitetura da base. Então, o que a questão quer é que seja associada a primeira coluna, na qual se refere a habilidades e competência, com a segunda coluna que se refere à área do conhecimento, isso com foco aí na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Vamos ver o primeiro item das habilidades, o que esse item nos diz. Para identificar aspectos da oralidade, identificar aspectos da tradição oral de diferentes tempos e espaços. Vamos associar essa competência / habilidade com área do conhecimento. Será que seria a primeira ciências humanas, história, matemática, linguagem, língua, português e artes, ou ciências humanas e geografia? Então, esse primeiro item ele está relacionado diretamente que é o item 1, a linguagens, língua portuguesa e arte. Então, esse aqui é o número 1, que na sequência aí é o quarto. E a gente pode perceber, já podemos dizer que está no páreo, que pode ser ou a letra A, que está nessa sequência, ou a letra C. Então é muito interessante, durante a análise da questão, a gente já ir eliminando questões, itens que a gente percebe que não tem coerência. Então a gente podemos aqui eliminar o B e o D. Isso é uma estratégia aí para ter uma chance aí já de 50% de acertar a questão, porque eliminamos dois itens. O 2. O que o 2 diz? O 2 diz desenvolver o raciocínio lógico, o espírito investigativo e a capacidade de produzir argumentos coerentes. Isso aqui é uma habilidade que está relacionado ao campo do conhecimento, conforme a BNCC, que vai ser aqui a matemática, a área da matemática. Então esse aqui vai ser o item 2. Então o 2 está aqui e o 2 também está aqui. Então ainda continua aí entre a A e a C. Terceiro, analisar o funcionamento. Só um momento. Analisar o funcionamento da sociedade e as relações entre pessoas, grupos e instituições em diferentes tempos.
Esse aqui é especificamente, a terceira vai ser Ciências Humanas e História, porque aí traz um conceito da história. O que é o conceito de história? A história tem vários conceitos, mas um dos seus principais conceitos da história é as ações dos homens no tempo e no espaço, né? Então aqui entre pessoas, que são os homens, grupos e instituições em diferentes tempos. Ele poderia colocar aqui também espaços, também estaria correto. E vamos, último item, o 4, identificar noções de espacialidade, perto, longe, frente, trás, a partir do próprio corpo. Isso aqui é uma noção aí das ciências humanas, dentro especificamente da disciplina de geografia. Então aqui vai ser número 4. Então a sequência teremos 3, 2, 1 e 4. Então aqui fechou a letra A. Questão 31, letra A. Questão de número 32, uma questão bem contextualizada. Vamos fazer a leitura. Uma professora do terceiro ano do ensino fundamental, atuante em escola pública periférica, decide reorganizar sua prática a partir de uma visão crítica das matrizes teóricas que fundamentam a sua ação pedagógica. Ao estudar Paulo Freire e Demerval Saviani, ela identifica que ambos os autores criticam a educação tradicional e afirmam a dimensão política do ato educativo, mas constroem propostas distintas. Quanto ao papel do conteúdo escolar, a concepção da prática pedagógica é a relação entre saber popular e o saber sistematizado. Ao retomar o funcionamento da pedagogia histórico-crítico de Saviani, a professora anota que essa concepção se diferencia da pedagogia do oprimido de Paulo Freire, entre outros aspectos, por defender que a transmissão de conteúdos clássico historicamente acumulado pela humanidade é condição necessária e não obstáculo para a emancipação das classes populares. Ao mesmo tempo, ao reler Freire, ela reconhece que a noção de conscientização não se reduz a um processo puramente subjetivo de tomada de consciência individual, mas implica ação transformadora sobre o mundo. Diante desse cenário e considerando as implicações dessas duas pedagogias para a prática docente nos anos iniciais, analise a alternativa que apresenta com maior rigor conceitual a distinção mais precisa entre as contribuições de Freire e Saviani para a organização do trabalho pedagógico nessa etapa de ensino. Então, nós temos dois teóricos da educação que têm duas teorias críticas da educação, duas teorias que estão no campo das pedagogias progressistas da educação, que é o Demerval Saviani com a pedagogia histórico-crítico e Freire com a pedagogia do oprimido, que é uma pedagogia libertadora. E aí a questão traz conceitos iniciais e pede que o candidato faça uma distinção entre essas duas pedagogias
duas pedagogias críticas, mas que têm suas particularidades. Letra A, vamos ver aí o item, a letra A da questão de número 32. A letra A, ele diz o seguinte: Freire propõe que o ponto de partida do ensino seja os temas geradores. Até aqui está ok. Extraído das realidades dos educadores. O que implica a negação do conhecimento científico como elemento curricular válido. Saviani, por sua vez, defende que os conteúdos escolares devem ser transmitidos de modo direto e independente do contexto social. Essa aqui se torna um item incorreto quando ele fala independente do contexto social. Isso aqui se torna incorreto, porque o Saviani ele vê a importância de estudar os conteúdos historicamente acumulados pela humanidade, os conteúdos do currículo, mas ele entende que esses conteúdos devem dialogar diretamente com a realidade social do aluno, visto que a teoria de Demerval-Saviani ele busca a transformação social dentro das liberais. E o Paulo Freire necessariamente ele não nega o conhecimento científico. Embora ele trabalhe com os temas geradores, ele não nega os conhecimentos científicos. Então esse item aqui ele está incorreto. B. Saviani sustenta que a prática pedagógica nos anos iniciais deve articular o saber do cotidiano, beleza, tem que articular o saber do cotidiano ao conhecimento científico por meio de uma sequência que parte da prática social inicial. Pronto, até aqui está correto. Avançar pela problematização e instrumentalização e culmina na cartaz e no retorno à prática social. Ok. Aqui até aqui sobre Saviani está ok. Freire opera em outra chave. Propõe que o ato pedagógico parta de palavras e temas geradores que expressam as contradições vividas pelos educandos, visando a conscientização e a praxis transformadora. Correto. Então aqui ela remete a palavras-chave que remete a Paulo Freire, temas geradores, conscientização e praxis. Está dentro da obra de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, essas palavras-chave, temas geradores, conscientização e praxis. E aqui está correto em relação à visão de Demerval-Saviani, que trabalha o conhecimento científico dialogando diretamente com o contexto social do aluno, com a prática social. As duas teorias visam a transformação social, elas não são antagônicas, né? Ela tem a mesma finalidade. Então o item B, a letra B, está correta. Traz a visão correta aí da perspectiva de Saviani, dentro da pedagogia, como de Paulo Freire. Os demais itens, vamos dar uma olhada aqui. Ambos os autores convergem plenamente quanto ao papel dos conteúdos escolares. Não, eles não convergem totalmente, né? Tanto Paulo Freire como Saviani defende que o currículo dos anos iniciais deve ser organizado exclusivamente a partir de saberes populares. Não. A pedagogia histórico-crítica de Demerval-Saviani aborda os conteúdos, as demandas imediatas do mercado de trabalho, enquanto a pedagogia do oprimido
de Paulo Freire centra-se na valorização da cultura letrada como instrumento de ascensão social das classes populares. Não. Então, realmente aí, letra B, questão de número 32. Prosseguindo para a questão de número 33, a gente vê aí uma questão bem contextualizada, né? Vamos continuar. Questão de número 33. Vamos fazer a leitura. O matemático e educador George Pulver, em sua obra de 1945, inaugura uma tradição de pesquisa sobre o processo de resolução de problemas que influenciou profundamente as metodologias do ensino de matemática nas décadas seguintes. No contexto brasileiro, essa perspectiva ela foi inaugurada e ressignificada pelos parâmetros curriculares nacionais de matemática em 1997, que é os PCNs, né? E mais recentemente pela BNCC, que posiciona os processos matemáticos como resolução de problemas, representação, comunicação e argumentação como estruturantes do letramento matemático. No entanto, pesquisadores como Skvormov introduziram uma dimensão crítica nesse campo ao propor a educação matemática crítica que questiona a neutralidade do conhecimento matemático em sua relação com a estrutura de poder social. Considere os seguintes fragmentos. O ensino da matemática, que se limita a treinar algoritmos e verificar resultados corretos, mesmo que utilize resolução de problema como percurso metodológico, pode reproduzir relações de poder ou silenciar as formas próprias de raciocínio dos estudantes das classes populares ao tratar o conhecimento matemático como propriedade de uma cultura dominante. À luz dos referenciais teóricos que fundamentam tanto a metodologia de resoluções de problema quanto a educação matemática crítica e considerando as implicações para a prática docente nos anos iniciais, analise a alternativa que avalia com maior precisão conceitual a argumentação do fragmento. Questão de número 33. Vamos analisar os itens que melhor representam o fragmento. O fragmento descreve adequadamente a perspectiva de Pulver, que já havia identificado o risco político da resolução de problema como técnica de treinamento ao algoritmo, propondo em seu lugar a heurística como forma de emancipação dos alunos das classes populares. Não. O fragmento articula uma crítica legítima e teoricamente sustentável a resolução de problemas quando reduzida à verificação de respostas corretas, sem valorização do processo de estratégia diversa dos alunos, pode converter-se em prática reprodutivista, mesmo sem intenção explícita, na medida em que legitima apenas os modos de raciocínio válido pela cultura escolar hegemônica, crítica que encontra respaldo tanto em Skvormov como em outros registros em Freire, ao denunciar a educação bancária. Justamente, esse item ele se torna completo porque quando ele fala que de uma prática reprodutivista, né? Quando não há um diálogo com a realidade do aluno, muitas vezes se tem uma prática reprodutivista, que é denunciada por Skvormov, e quando ele fala aqui com Paulo Freire, que denuncia a educação bancária.
Essa mesma educação bancária é uma educação tradicional de reproduzir o conhecimento. Se é bancária, é também uma tendência tradicional. Uma tendência tradicional, que ela reproduz os interesses, sobretudo, das classes dominantes. Então a letra B, ela traz clara a crítica do fragmento. Então, a letra B, o item de número 33. A questão de número 33. Certo? Vamos para a questão de número 34. Questão de número 34 vai falar a respeito aí da história. Vamos fazer a leitura. O ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental tem sido profundamente reorientada nas últimas décadas, tanto pela produção acadêmica da área, com destaque para autores como João Russo, com a sua teoria da consciência histórica, e Selva Guimarães Fonseca, que analisa as especificidades do ensino de história na educação básica brasileira, quanto pelas reformas curriculares, culminando na BNCC, que organiza o componente em três categorias de conceitos substantivos: tempo, espaço, sujeito e suas práticas, e o mundo do trabalho. Estabeleça a correspondência correta entre os conceitos, autores e abordagem metodológica da coluna 1 e suas definições e implicações pedagógicas na coluna 2. Então essa questão ela traz aqui um conceito contemporâneo de história. Quando vocês ouvem falar alguma questão falando sobre história, de tempo. Para ter história eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter espaço, eu tenho que ter sujeito e sua prática dentro da sociedade. Aqui, suas práticas, né, dentro da sociedade, dentro da instituição, e pode também se relacionar com o mundo do trabalho, aqui especificamente ele colocou, mas esse é um conceito contemporâneo de história, trazido por autores aí como João Russo e Guimarães Fonseca. Vamos ver as implicações da coluna 1 com a coluna 2. Consciência histórica. A consciência histórica, João Russo. Vamos relacionar essa coluna que está em números e a outra coluna, as outras implicações que está em letras. Vamos analisar aqui corretamente. Que está em letras. Vamos ler consciência histórica. O que vai ser a consciência histórica? O item 1. Consciência histórica de Russo. Vamos ler aqui a R. O que diz a R? A formulação da capacidade humana de orientar-se no tempo por meio do pensamento histórico, integrando passado, experiência, presente, situação e futuro, expectativa de projeto, em uma narrativa significativa, categoria que fundamenta a aprendizagem histórica como construção de sentido e não como memorização de datas. Justamente, isso aqui está
é ligado diretamente à consciência histórica. Eu tenho as ações do homem no tempo e no espaço, né? Com o conceito de história, são as ações do homem no tempo e no espaço. Mas não para o homem memorizar data, memorizar nomes de pessoas ditas importantes, mas para entender, compreender narrativa e ressignificar categoria que fundamenta a aprendizagem histórica como construção de sentido e não como memorização de dados. Então, sempre a história ela vai trabalhar com a subjetividade humana. E ela vai fazer o quê? Construir sentidos e não reproduzir o que é imposto pela sociedade. Então isso aqui ele torna o item correto. Correto, né, naquilo que é um conceito de consciência histórica contemporânea de Russell. Existem outros conceitos sobre história? Existe. Até conceitos que já não são tão aceitos, mas existem. Mas esse é o mais contemporâneo, está ligado a esse autor, Russell. Vamos dar continuidade aqui para o 2. Fontes históricas como documento pedagógico nos anos iniciais. O que seria essa fontes históricas como documento pedagógico para os anos iniciais? O item 2. O que seria o item 2? O item 2, vamos ver aqui. Fontes históricas. O uso de objetos, fotos, relatos orais, mapas antigos, documentos escritos, como artefatos que permitem aos alunos dos anos iniciais reconhecer que o conhecimento histórico é construído a partir de vestígio do passado, desenvolvendo postura investigativa e compreensão da natureza provisória do saber histórico. Então isso aqui está ligado diretamente à fonte histórica, uma visão de fonte aí construída ao longo do tempo, principalmente aí no século XIX. Por quê? No século XX, porque no século XIX a única noção que era possível de ter sob fonte era documentos oficiais do governo, mas essa visão a partir do século XX, que também é uma visão também contemporânea dos teóricos da história, temos várias possibilidades de fontes para construir um conhecimento que é provisório. Por que é provisório? Porque na história nós temos um saber que ele está em constante transformação, está sempre se reformulando. Então ele não é definitivo, ele é provisório diante de diversas fontes que formam o conhecimento histórico. Beleza? Agora vamos para o item 3, a coluna aqui. Temporalidade múltipla no ensino de história. Temporalidade múltipla no ensino de história. Vamos ver a coluna do 3. Vamos ver aqui. Reconhecimento de que o tempo histórico não é linear nem homogêneo. Diferentes das sociedades, grupos e processos operantes em ritmos durante duração e recorrências distintas, o que implica trabalhar com os alunos as noções de similaridade, continuidade, ruptura e duração diferencial.
Justamente isso aqui está ligado diretamente com temporalidade. O que, né? Temporalidade. Então, a temporalidade na história, a partir do século XX, se construiu também uma nova noção de tempo histórico. No século XIX, ainda tinha uma ideia de uma história linear, de causa e consequência. No século XX, com os estudos foram avançando, entende-se que cada sociedade ela tem seu ritmo, elas são diferentes, elas são distintas. E temos que cada local ela tem suas semelhanças, ao mesmo tempo que ela tem suas diferenças, ao mesmo tempo que há continuidade do tempo passado, do tempo presente, ao mesmo tempo que há rupturas dentro da história. E tudo isso é uma visão também contemporânea, que veio a partir do século XX e ficou dentro aí na história. Então, temporalidade a gente relaciona com o que? Com a letra Q. Então, a gente já tem aqui, nessa sequência, nós temos na sequência um S, aqui ó, R, S, Q. Temos mais com essa sequência. Aqui é T, não. Então tá tudo levando para ser a letra A. Vamos ver os outros conceitos. Identidade, alteridade como eixo da história, o ensino de história nos anos iniciais. Identidade e alteridade. É o 4. O 4 vai ser, vamos ver aqui o T. Trabalho pedagógico que parte das histórias de vida dos próprios alunos e de sua comunidade, para progressivamente articular o singular ao coletivo, reconhecendo a pluralidade de sujeitos históricos e desconstruindo narrativas que trata a história como protagonizada exclusivamente por grupos homogêneos. Justamente isso aqui totalmente correto. Exclusivamente com grupo homogêneo, isso aqui já não é compatível, né, com o estudo da história, porque nós temos diversidade de grupos dentro da sociedade, não mais aquela questão do século XIX que dava valor ao homem branco, europeu, determinadas civilizações como a europeia, que era dita superior. Hoje todos têm história, o homem, a mulher, o índio, o negro, entre outros grupos que também protagonistas, são sujeitos da história. Então, o 4 é T. O 4 aí, nós vamos 4. O 4 é T. 4 é T. Então o 5 vai ser o P, né? O 5. Empatia histórica como habilidade cognitiva, né? Vai ser a capacidade do aluno de se colocar no lugar de sujeito de outros tempos e contextos, sem anacronismo, compreendendo suas ações segundo as referências do período histórico em que viveram. Habilidades que diferenciam a compreensão histórica da mera projeção de valores contemporâneos sobre o passado. Então aqui a sequência nós temos a letra A na questão de número 34. Vamos dar continuidade e vamos aí para a questão de número 35.
Considere as 3 situações escolares descritas abaixo, todas envolvendo alunos dos anos iniciais do ensino fundamental com necessidades educacionais especiais, e avalie e analise apresentada as alternativas que as interpreta corretamente à luz da legislação vigente e dos princípios da educação inclusiva. Então, uma questão que requer um conhecimento aí da educação especial, educação inclusiva aí, no que se refere à legislação educacional. Então, aqui temos várias situações. Vamos ver a primeira situação. Primeira situação. João, 7 anos, tem diagnóstico de transtorno do aspecto autista TEA, nível 2 de suporte. Sua professora do ano elaborou, em colaboração com a equipe de atendimento educacional especializada AE, um plano de desenvolvimento individual PDI, que inclui adaptações nos procedimentos de avaliação, tempo estendido, sala reduzida e no formato das atividades, instrução passo a passo e o uso de recursos visuais. A gestão escolar, porém, orienta que João seja avaliado com os mesmos critérios e instrumentos dos demais alunos, sob o argumento de que a inclusão exige tratamento igualitário. Aqui a gestão escolar já avalia aqui o mesmo critério, né? Que é importante. Item 2. Maria, 9 anos, cursando o 3º ano, possui baixa visão e utiliza material ampliado e tecnologia assistiva. O professor de matemática afirma que a matéria é para todos e se recusa a adaptar os enunciados dos problemas para de formatos mais acessíveis. Argumenta que adaptar o conteúdo configura facilitação indevida e prejudicará a aprendizagem da aluna. 3º. Lucas, 8 anos, com dislexia severa, recebe suporte do AE, mas não possui laudo médico formalizado ainda. Apenas relatórios pedagógicos e avaliação psicopedagógica. A coordenação escolar decide não implementar nenhuma adaptação até que o laudo médico seja providenciado pelos pais, alegando que sem diagnóstico clínico formal não há obrigatoriedade legal para adaptação. Vamos para as alternativas, né? Questão de número 35. Questão de número 35. As 3 situações revelam práticas pedagógicas adequadas. A situação 1 aplica corretamente o princípio da igualdade formal. O professor, na situação 2, preserva a integridade dos objetivos curriculares e a coordenação da situação 3 respeita os critérios legais e condições de adaptação ao laudo médico. Não, essa está errada. Todos os itens, todas as situações apresentam errada, né? Na primeira, como é que eu vou tratar os diferentes como igual, né? Então,
Isso não tem sentido. Não posso usar o mesmo critério de avaliação para todos, porque nem todos são iguais, têm suas peculiaridades, sobretudo pessoas aí com necessidade especial. Esse está errado. Quando ele diz os três, a situação aqui de número 2, né, que recusa fazer adaptações, no sentido de dizer que isso é facilitar. Pelo contrário, a adaptação é um direito do aluno. Também esse está errado. E essa terceira também está errada quando ele diz que a adaptação ela precisa de um laudo médico. Então isso também está errado. Então a letra A que diz que estão adequados, não estão adequados. Essas condutas estão erradas, à luz da legislação e da educação social inclusiva. Apenas a situação 3 apresenta problema legal. Não, todas apresentam problemas de legalidade, não somente a 3. A situação 1 e 2 são adequadas porque a igualdade de tratamento é princípio constitucional. Não, ele fere o direito do aluno da questão da adaptação. A situação 1 viola o princípio da educação inclusiva e as determinações do Decreto 7.611 de 2001 e da Lei 13.146 de 2015, LBI, que garante adaptações razoáveis com direito. A situação 2 confunde adaptação de formato com redução de conteúdo, equívoco conceitual que compromete o acesso ao currículo. E a situação 3 contraria o dispositivo da resolução do CNE-CBE 4 de 2009, que orienta que o AEE e as adaptações sejam ofertadas com base nas necessidades identificadas, não condicionada à apresentação de laudo médico. Então, a letra D, que fundamenta que todos os itens, todas as situações apresentam incoerência. 35, letra D. Vamos para a questão de número 36. Então, leia o fragmento. A escola tem a função que vai além da transmissão de conhecimentos acumulados. Deve criar condições para que a criança opere com conceitos que não emerge espontaneamente de sua experiência cotidiana, mas que requer a mediação intencional de outros mais experientes e se tornem instrumento do pensamento. Com base nesse fragmento e nas contribuições de Vygotsky para a compreensão do papel da escola nos anos iniciais do ensino fundamental, assinale a alternativa correta. Então, vamos responder, analisar esse fragmento conforme a perspectiva aí de Vygotsky do desenvolvimento dentro de uma situação pedagógica. 36. O fragmento sustenta que a escola cumpre a sua função a organizar situações que permitam à criança sistematizar conceitos cotidianos, sem que seja necessária a intervenção docente na construção de conceito. Aqui está errado. Sem que haja necessidade de intervenção pedagógica, não. É necessário a intervenção pedagógica. É necessário a intervenção pedagógica. Então esse item aqui está errado. O fragmento acima apoia-se na distinção entre conceito espontâneo e conceito científico. Os primeiros se formam no plano das experiências concretas. Os segundos demandam mediação pedagógica deliberada, que é justamente a função específica da escola. Justamente.
a intervenção pedagógica ela é necessária porque ela é uma função da escola. Mesmo em alguns contextos que o aluno já tem autonomia, mas a intervenção pedagógica ela vai ajustando ali durante o processo de desenvolvimento da criança, do aluno. Então esse item ele está correto, 36. Esse item vai ser B. Vamos ver os outros itens. O fragmento indica que a escolarização deve restringir o acesso da criança aos conceitos cotidianos. Não pode restringir o conceito das crianças ao cotidiano. O fragmento dialoga com a tese piagetiana de que o desenvolvimento precede a aprendizagem, pela qual a escola deve aguardar a maturação dos estágios cognitivos antes de introduzir conceitos de alta abstração. Não, esse item também aqui não procede. Esse conceito aqui de Vygotsky ele não está ligado aqui a Piaget. Letra B. 37. Considere as proposições a seguir sobre teorias do desenvolvimento humano e suas implicações pedagógicas para os anos iniciais do ensino fundamental. Cada proposição verdadeira vale um número que o antecede. Assinale a somativa das proposições. Então, cada proposição aqui tem um número e ao final vamos somar esses números para assinalar a soma da alternativa correta aqui da questão de número 37. Vamos ver. Para Piaget, a passagem do pensamento pré-operatório ao concreto resulta da interação ativa entre a criança e o ambiente, situações que provocam desequilíbrio cognitivo, impulsionando a reequilíbrio da estrutura, processo que não se reduz a mecanismo de maturação autônoma e independente da experiência. Vamos deixar isso aqui em aberto. Vallon compreende o desenvolvimento como um processo global que a afetividade, a motricidade e a cognição se sucedem em estágios lineares e cumulativos, de modo que cada etapa incorpora definitivamente a anterior, tornando a dimensão afetiva motora progressivamente secundária à mediação que a cognição se consolida. Não, esse item aqui está errado quando ele disse que Vallon ele fala da motricidade, da afetividade dentro do estágio, mas ele não é algo secundário dentro do processo. Então isso está errado. Então já corta aí o 2 na somativa. 4. O behaviorismo de Skinner, ao privilegiar o comportamento observável e o papel do reforço na modelagem das respostas, mantém pertinência explicativa para fenômenos como aquisição de ritmos, aquisição de rotinas, rotinas automativas e hábitos escolares, ainda que sua capacidade de explicar processos internos de natureza simbólicas e conceitos sejam tenha reconhecimento limitada. Então, esse item aqui ele está correto.
8. A perspectiva socioconstrutivista distingue-se do construtivismo piagetiano ao situar a gênese da aprendizagem no plano das interações sociais antes da sua internalização, como processo individual, o que coloca a linguagem e a mediação dentro do processo de desenvolvimento cognitivo, e não apenas como facilitadores internos de uma lógica que já seria intrinsecamente individual. O socioconstrutivismo, de Vygotsky, ele vai diferenciar do construtivismo de Piaget justamente aqui no que a questão aqui apresenta, e não apenas como facilitadores externos de uma lógica que já está, que seria intrinsecamente correta, intrinsecamente individual. Então esse item também está correto. Então vamos ver aqui qual é a soma ativa, Nós temos 8 mais 2, 10, mais 1 daqui dá 12, com 1 tá correto, a gente ficou, tá correto, 1, 2 e 3, somando, o 4 e o 8, vai ficar 13, Essa é a letra C, 13. Então nós temos a questão 37, letra C. 38. Uma professora de 5º ano planeja uma sequência em que os estudantes utilizam editor de textos colaborativo para produzir um jornal escolar digital. Pesquisam fontes da internet com critérios definidos coletivamente, gravam pequenos vídeos de entrevista e organizam o produto final em plataforma de publicação acessível à comunidade. Em uma reunião, uma colega afirma que o uso de tecnologia nessa proposta é meramente instrumental, pois as ferramentas digitais não alteram a natureza pedagógica da atividade. Analise a alternativa em que melhor avalia esses argumentos. Vamos ver aqui qual a melhor alternativa avalia esse argumento. Questão de número 38. O argumento é correto, pois a integração de TIC não altera a qualidade da aprendizagem, quando os objetivos pedagógicos são os mesmos que poderiam ser alcançados com recursos análogos, sendo a tecnologia um suporte intercambial. Não, esse item não tá correto. Às vezes a tecnologia ela vai alterar a aprendizagem, dependendo de como ela seja usada. Então esse item está incorreto. O argumento é parcialmente correto, porque o uso pedagógico das TICs representa avanço quando integrado a metodologias ativas, mas o impacto sobre a aprendizagem é equivalente ao de boas metodologia análoga quando a escola possui formação pedagógica sólida. Também esse item aqui não é adequado. O argumento é incorreto porque as TICs alteram sua própria natureza, a aprendizagem mais significativa do que os recursos convencionais, dando ao ambiente digital produz maior engajamento e motivação nos estudantes iniciais. Não. O argumento
Estamos aqui na questão 30, só um momento aqui. 37, 38 mesmo, estou confundindo. Tá certo. 38. A letra D. O argumento subestima o potencial das TICs, pois a colaboração em tempo real, a publicação para audiências reais e a curadoria de informações em ambientes digitais reconfigura as condições de produção, circulação e revisão do conhecimento, ampliando a possibilidade que vão além de substituições instrumentais. Então, essa questão 38 tem que ser observada do ponto de vista que essa aqui é a mais completa, a letra D. Embora algum desses itens pode confundir, pode parecer verdadeiro, mas pela leitura, pela coerência, a gente chega à letra D, né, que ele não limita os instrumentos tecnológicos e ao mesmo tempo ele não faz antagonismo com os instrumentos, os recursos tradicionais, né? Ele bota aqui uma visão mais ampla, né, que vai além de substituições de instrumentos. Então, a letra D. Questão 39. Sobre as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, no que se refere ao ensino fundamental, analise os itens, né, que são as DCNs, né, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Vamos analisar os itens aí referente ao ensino fundamental. As DCNs atribuem ao currículo uma função formativa que vai além da transmissão de conteúdos, abrangendo a construção de valores, atitude e competência para a vida em sociedade. Esse item ele está correto, né? O item 1 está correto. A organização curricular do ensino fundamental em áreas do conhecimento corresponde a uma orientação prescritiva nas DCN, que impede as escolas de adotar outras formas de articulação entre componentes curriculares. Não, ele não impede, isso aqui está errado. A escola ela pode articular com outros componentes. Ele não impede, isso aqui torna errado. As DCNs reconhecem a necessidade de um currículo contemplar as diversidades culturais, regionais e locais, o que pressupõe adaptação das propostas às realidades de seus estudantes. Sim, ele vai adequar a necessidade do estudante o currículo. Então está correto. O PPP é tratado nas DCN como instrumento de gestão burocrática. Não. Cuja função é registrar formalmente decisões tomadas por órgãos centrais. Não, isso está errado. Então, vamos ter o item 1 e o item 3 como correto. Aí vamos ter a letra A. E a última questão. Última questão para encerrar essa nossa revisão aí, nosso simulado. Nos últimos anos, o debate sobre a metodologia de alfabetização nos anos iniciais ganhou renovada intensidade no Brasil, particularmente a partir da publicação das políticas nacionais de alfabetização, PNAE 2019. E nas tensões ela suscitou com a tradição construtivista e socio-interacionistas que orienta as práticas de alfabetização
desde a disseminação dos estudos de Emília Ferreira e Ana Teberoski. Pesquisadoras como Magna Soares têm sustentado que a superação dessa polarização exige a compreensão da alfabetização como um processo que integra simultaneamente a faceta linguística, relação grafema-fonema e a consciência fonológica, decodificação, e a faceta interativa, uso social da escrita, produção de sentidos, letramento. Com base nessa problemática, analise os itens a seguir e julgue como correto C ou incorreto I, né? Então essa questão aí, ela problematiza a questão da leitura, da alfabetização, do letramento, trazendo a autora aí como a Emília Ferreira, Ana Teberoski, que trabalha o construtivismo piagetiano dentro da alfabetização e letramento, aí no que se refere à psicogênese da língua. Então a Emília Ferreira, ela foi doutoranda do Piaget, ela vai aprofundar o construtivismo dentro da alfabetização e letramento. E a Magna Soares, ela vai problematizar que é a questão que não precisa desse antagonismo entre o construtivismo e contra a questão da consciência fonológica, que é outra vertente dentro da alfabetização e do letramento. Vamos analisar os itens. A questão de número 40. Vamos analisar os itens sobre alfabetização e letramento para concluir nosso simulado. Vamos. A hipótese silábica descrita por Ferreira e Teberoski como um dos níveis de escrita na psicogênese da língua escrita caracteriza pelo fato de a criança atribuir uma letra a cada sílaba oral da palavra, o que frequentemente gera conflitos cognitivos quando a criança percebe que as palavras monossílabas exigem apenas uma letra. Quantidade julgada por ela como insuficiente para construir uma escrita legível. Esse item aqui, ele está correto, justamente aí. Quando a criança ela vai criando hipóteses sobre a língua aí dentro da psicogênese da língua, né? Ela vai entendendo, né? Inicialmente as garatujas ali nos pré-silábicos, aí no silábico ela entende que uma letra forma uma sílaba e depois duas letras formam uma sílaba até chegar ao processo de alfabetização. Ela vai criando hipóteses. Então esse item aqui está correto. Esse item está correto. O item 2. A consciência fonológica, entendida como a capacidade metalinguística de refletir sobre os sons da fala, independentemente do seu significado, é considerado, segundo a evidência da ciência cognitiva da leitura, um preditor relevante do sucesso da alfabetização. Contudo, sua relação com a aprendizagem da leitura é unidimensional. O desenvolvimento da consciência fonológica precede necessariamente a aprendizagem da leitura e da escrita, sem que a instrução explícita nessa habilidade possa desenvolvê-la. Não, nessa perspectiva da consciência fonológica, sem instrução explícita, dentro dessa visão da consciência fonológica, ela é diferente do construtivismo aqui, da
esse primeiro item, que é hipótese da língua, que a pessoa vai criando hipótese. Aqui você não vai criando hipótese. Na consciência fonológica, ele precisa de uma instrução para dar o significado dos sons das letras, os sons das sílabas, até formar a palavra. Então, quando ele diz que é sem instrução, está errado, tem instrução, porque é diferente do construtivismo, lá da psicogênese da língua. Esse item aqui está errado. Então, nós temos o item 1 correto, esse aqui é incorreto. Vamos ver nas opções. Correto e incorreto, ó, estamos entre A e B. Vamos ver o item 3. Magna Soares distingue alfabetização e letramento ao afirmar que são processos simultâneos e interdependentes, mas não idênticos. A alfabetização refere-se à aquisição do sistema da escrita, código, enquanto o letramento diz respeito às práticas sociais de leitura e escrita. Essa distinção implica que um sujeito pode ser letrado sem ser alfabetizado no sentido restrito do termo, correto? Uma pessoa pode ter leitura de mundo, ao mesmo tempo ela não ser alfabetizada. Então, está correto. A oralidade na perspectiva dos gêneros textuais orais deve ser tratado nos anos iniciais como objeto de ensino sistemático e não apenas como suporte para a escrita. Isso implica desenvolver situações didáticas que contemplam a escuta ativa, a tomada de turno, a argumentação oral e a distinção entre registros formais e informais da língua falada. Correto, a oralidade está ligada sobretudo a registros formais e informais da língua falada. Então o item 4 está correto. A gramática contextualizada na perspectiva dos estudos linguísticos aplicado ao ensino pressupõe que os fenômenos gramaticais sejam ensinados de forma isoladas, a partir de listas de regras de classificação morfossintática, memorização, para que o aluno adquira a norma culta antes de produzir textos em situações de uso reais. Então, esse ensino de forma isolada, ele torna o item incorreto. Então, é incorreto. Então, nós temos a letra A, né? Ele vai ter correto, correto, incorreto, correto, incorreto, letra A. Então, a forma de responder à prova é identificar alguns itens que são incorretos ou corretos, é a gente grifar algumas palavras-chave, né? Algumas palavras que tornam o item correto. Por exemplo, na letra A, sem que a instrução explícita dessa habilidade possa desenvolvê-la, torna o item correto. Aqui na quinta, ensino de forma isolada, torna o item correto. Então, algumas palavras-chave a gente já vai eliminando a questão, tornando a questão incorreta ou correta. Então, a gente tem que ter bastante atenção em responder essa prova, sobretudo quando ela é contextualizada. Então, essa prova, chegamos ao fim nosso simulado, nossa revisão. A gente viu vários conteúdos que a banca continua cobrando, como avaliação, planejamento,
tendências pedagógicas, pedagógicas, DCNs, PCNs, DCNs, PCNs, BNCC, currículo, gestão. Tudo isso a gente foi visto que a banca privilegiou nessa prova, né? A BNCC aí ele relacionou com o ensino de história, geografia, matemática, Então são questões que a banca ela tem privilegiado, né? Questões bem contextualizada, Então a gente podemos revisar esses temas, né? Trabalhar as questões contextualizadas no que se refere à gestão, ao currículo, BNCC, PCN, DCN, tendência pedagógica, avaliação, planejamento. Também teve educação especial e inclusiva. Então foi basicamente esses temas, né, que a banca cobrou aí dentro da parte específica da prova. Então vamos ficando por aqui. Em outra oportunidade podemos fazer outro simulado, né, mais próximo da prova, né, quem sabe. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima oportunidade.